Mas geral dos ministros referendou com um eu autorizo, Xande. Então, o que eu entendi é que os states estão com um plano B engatilhado, esperando só o Lula, eu autorizo, pra ir o bolo todo. Mas tá, voltando de novo na matéria da Mônica Bergamo, em um outro trecho ela relata o seguinte, abre aspas. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas e redes sociais atuam livremente no Brasil e Moraes é criticado diuturnamente por internautas. Fecha aspas. Cara, se eu tivesse memória de peixe, numa hora dessas eu seria mais feliz? Sério mesmo? Nessa matéria de abril do ano passado era relatado o que se sabe sobre decisões sigilosas de Alexandre de Moraes vazadas por deputados nos Estados Unidos. Naquele momento da história, o Congresso americano exibiu decisões monocráticas de Alexandre de Moraes ordenando a derrubada de contas sem o devido processo legal. Essa aqui foi a decisão que eu nunca tive acesso, mas foi publicada pelo Verdevaldo sobre a derrubada de todas as minhas contas, do Nicolas, da Paula Marisa, do deputado José Medeiros, do senador Alan Rick e do Monark. Começa apenas com determina o bloqueio dos canais, perfis e contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$100 mil. E aqui, após o ministro determinar o bloqueio de geral, ele diz: diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Manutenção do sigilo, né? Fecha aspas. Todas as minhas contas foram banidas a mando do ministro Alexandre e eu nunca, jamais, em hipótese alguma, soube o porquê. Eu não fui comunicada, meu advogado não foi comunicado e os autos do processo estão em sigilo, aos quais nenhum de nós teve acesso. Nunca! Apenas foram derrubadas e eu tive que ler na imprensa que foi porque eu espalhava desinformação. Qual desinformação? Aí, quando o Congresso americano expôs as decisões sem amparo legal, a corte se defendeu dizendo, abre aspas para a matéria do Estadão. De acordo com o STF, os documentos sigilosos vazados são apenas ofícios enviados às plataformas para o cumprimento das ordens de remoção de perfis. Segundo a corte, os arquivos não se tratam da íntegra das decisões devidamente fundamentadas que justificaram as medidas. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação, disse um comunicado da Secretaria de Comunicação do Tribunal. Fecha aspas. Eu vendo o STF dizer que me deu acesso à fundamentação de derrubada de contas quando, na verdade, nem eu, nem os demais afetados tiveram. Pom, 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 pararam, 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 pararam. Mas eu não vou parar aqui porque é muito importante recordar a Vaza Toga, que trouxe coisas como... Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Isso aqui é o Tagliaferro e o juiz auxiliar do Alexandre discutindo que o ministro ficava procurando coisas na internet, mandava para eles colocarem no relatório para parecer que eles tinham feito o relatório, e não o Alexandre,
para que, na sequência, o próprio Alexandre julgasse em cima do que ele mesmo levantou como provas. Eu vou ter que pôr o nariz de palhaço de novo? Em outra matéria, a Folha revela que o juiz auxiliar do Alexandre demonstrava preocupação com o que eles estavam fazendo, porque se formalmente alguém fosse questionar, ia ficar uma coisa muito descarada, que ficaria chato, geral descobriria que era o Alexandre que determinava a fabricação dos relatórios das contas que ele mesmo ia derrubar. Em outra matéria, a Folha relata que Alexandre pediu a derrubada da conta do cantor gospel Davi Sasser e que o próprio Tagliaferro alertou que não seria uma boa ideia fazer isso, mas o juiz auxiliar falou que foi a pedido do Alexandre. Então fazer o quê? Porque quando ele cisma é uma tragédia. Já no outro momento, a Folha relatou que o ministro Alexandre queria pegar o Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente Bolsonaro, mostrando que os alvos de fato eram escolhidos. E eu poderia ficar aqui até amanhã relatando vários casos, mas tem esse épico da revista Oeste, porque quando não foi encontrado nada que pudesse incriminar a revista, foi ordenado que se usasse a criatividade. E finalizo mostrando a matéria que nos conta que Alexandre de Moraes mandou derrubar contas de bolsonaristas no mundo, ou seja, em outros países, galera. Mas agora o papo é de soberania brasileirana, blá 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 blá. Muito poder foi dado ao imperador, o que me lembra a matéria do Estadão de título